Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um bloco de Direito Administrativo aqui na Nova Concurso. Nós vamos falar agora sobre um assunto essencial também para a sua prova, que são poderes da administração pública. Nós vamos explicar o que são esses poderes e depois vamos ver quais são, ok? Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em poderes da administração pública, nós estamos falando de algumas faculdades, né? Poder é faculdade, aquilo que pode ser feito, faculdades concedidas à administração pública para que ela possa desempenhar bem as suas funções. Você sabe que a administração pública ela tem alguns poderes que o particular não tem. É importante que ela tenha esses poderes justamente para poder fazer com que as suas decisões sejam respeitadas, poder resolver os conflitos entre os interesses que possam surgir. Então, a administração pública tem poderes que particular não tem. São chamados poderes da administração pública. Esses poderes também são chamados de poderes-deveres. Por que poderes-deveres? Porque a administração pública não só pode praticá-los, não só pode exercê-los, mas tem a obrigação de exercê-los. E por quê? Porque esses poderes são dados não para que a administração tenha, né, como é que eu posso dizer aí, simplesmente possa se gabar de ter esse poder. Não, mas são dados para que ela possa justamente atender às necessidades da coletividade. Então são concedidas essas prerrogativas para que a administração pública possa exercer bem a sua função e atender aos interesses da sociedade. Então por isso ela não pode abrir mão deles. Ela é obrigada a exercer esses poderes. Então poder-dever, tá certo? E quais são esses poderes? Eu vou falar aqui de 4, que aqueles são mais importantes. Alguns autores falam de 5, outros de 6, mas é porque eles costumam muitas vezes destrinchar alguns desses que estão aqui, tá? Eu vou falar desses 4 que são os mais importantes. Já vou adiantar para você que não vou falar, por exemplo, que uma classificação é um poder que hoje quase não cai mais em prova, que Eli Lopes Meireles falava dele, que era o poder vinculado e o poder discricionário. Por que hoje não cai mais em prova essa classificação, esse poder, essa classificação, vamos dizer assim, né, essa categoria de poder, ela está em desuso? Porque, na verdade, nós já vimos o que são atos vinculados e atos discricionários. Nos atos vinculados, a administração pública é obrigada a praticar o ato. No ato discricionário, ela tem liberdade para praticar ou não. Na verdade, todos esses poderes aqui que nós vamos ver, alguns são vinculados, outros são discricionários. Tá? Em algumas situações pode ser vinculado, outras discricionários. Então não faz sentido você falar uma categoria separada de poder vinculado e poder discricionário. Eli Lopes Meireles fazia isso, mas mesmo à época sempre se considerou que era um pouco de forçação de barra, e hoje é difícil a banca que cobra isso. Mas se cair, o que é um poder vinculado? É aquele poder que a administração pública é obrigada a praticar o ato, se presentes os requisitos legais. E num poder discricionário, a administração pública pode ou não optar por praticar o ato, tá? Mas aí, como eu disse para você, esses aspectos vinculados ou discricionários, eles vão estar dentro, na verdade, de cada um desses poderes. Então vamos ver quais são eles. Primeiro, nós temos o poder normativo, também chamado de poder regulamentar. E o que é isso? Está lá no slide. O poder normativo, também chamado de regulamentar, é o que permite ao chefe do Poder Executivo da União, dos estados e dos municípios editar normas complementares à lei para sua fiel execução. E aí o objetivo do poder regulamentar é o de permitir ao poder público detalhar o cumprimento da lei, descendo a detalhes e minúcias que não são, e muitas vezes não podem, devido ao desconhecimento legislativo sobre o cotidiano de determinadas atividades, ser regrados pela lei. Explica melhor isso. Explico. Vamos lá. Você sabe que a administração pública ela tem que obedecer à lei, não é isso? O princípio da legalidade. Você já está sabendo disso. Quem que faz a lei? Quem faz a lei é o Poder Legislativo. Então a administração pública vai ter que trabalhar de acordo com a lei estabelecida pelo Poder Legislativo. Só que algumas vezes a administração pública vai ter que, normalmente, ela tem que descer em detalhes que a lei não traz. E aí quem conhece a melhor forma de fazer algo é quem faz, concorda comigo? Porque dar ordem é muito fácil, né? O Poder Legislativo fica dando ordem para o Poder Executivo. Quem faz é o Poder Executivo. E quem de fato sabe a melhor forma de fazer as coisas é quem coloca a mão na massa, né? Você pode ter lá uma receita de bolo que você segue. E aí você começa a seguir aquela receita. Se você nunca fez, provavelmente sua receita não vai ficar tão boa quanto de alguém que tem prática em fazer. E às vezes a pessoa, né, que tem experiência,
ela não precisa nem de muitas informações na receita. Se eu for pegar uma receita para fazer, eu tenho que ter lá até informações básicas mínimas, porque eu não vou saber fazer nada, né? Então tem que dizer exatamente, sei lá, como eu tiro a clara do ovo, separo da gema. Quem já conhece, simplesmente a receita diz. Jogue tantas claras, tantas gemas, faça tal coisa, a pessoa já sabe como deve ser feito. Agora, no meu caso, que não tenho esse conhecimento mais, vamos dizer, detalhado, eu vou precisar de normas mais detalhadas. Então a lei, ela estabelece algumas obrigações, algumas regras gerais. E aí o Poder Executivo pode detalhar a lei para o seu fiel cumprimento. Vou dar um exemplo prático. Sai uma lei, por exemplo, permitindo parcelamento de tributos. Então a lei diz, olha, os contribuintes que tiverem tributos atrasados até tal data poderão parcelar em até 5 anos, por exemplo, os seus débitos. Uma taxa de juros tal. Ok, a lei está dizendo isso. Agora aí tem que entrar mais em detalhes para que essa lei possa ser cumprida. Então, por exemplo, isso vai para a Receita Federal toma conhecimento dessa lei e aí ela baixa um ato disciplinando como é que a lei vai ser cumprida. E aí vai dizer lá, por exemplo, como que o contribuinte vai dar entrada, qual formulário ele vai preencher, em qual unidade que ele vai entregar isso, se vai poder entregar pela internet, se for pela internet, onde ele tem que entrar para fazer. Então veja que vai entrar em detalhes que a lei não traz. Isso é o poder normativo ou poder regulamentar. Outro exemplo, a lei de licitações, ela traz uma série de regras que têm que ser obedecidas quando a administração pública faz licitações. Mas aí você pode ter um decreto ou pode ter algum ato normativo explicando melhor como é que essa lei vai ser cumprida nos detalhes. Então a lei estabelece algumas regras gerais e a lei não entra nos detalhes mínimos. Senão, além da lei ficar muito extensa, veja, o Poder Legislativo, ele só estabelece as regras gerais. É mais ou menos como você pensar numa empresa. O diretor de uma empresa toma a decisão. Nós devemos fazer tal coisa. Né? O diretor, ele vai dar a regra geral, vai dar a norma geral, e aí quem vai dizer os detalhes é quem trabalha com aquilo. Inclusive vai até poder dizer se é viável ou não, né? Então ele diz, vamos implantar um controle, por exemplo, de horário de funcionários. Aí o RH que vai entrar em detalhes como é que vai ser feito esse controle. Então a mesma coisa no caso do poder regulamentar. Você tem a lei, que estabelece regras mais gerais, e aí você vem, que é feita pelo Poder Legislativo, aí vem o Poder Administração Pública, normalmente o Poder Executivo, vem a Administração Pública e detalha como é que a lei vai ser cumprida no caso concreto. Vai trazer ali informações, vai descer em minúcias que a lei não traz. Isso é importante justamente para que a lei possa ser cumprida plenamente, porque, como eu disse, quem conhece de fato como as coisas devem ser feitas é quem faz. Então é por isso que se permite que o Poder Executivo detalhe a lei, tá? Só que ele não pode contradizer a lei através do Poder Regulamentar, não. Ele só pode complementá-la, ele só pode detalhá-la. Se a lei, no caso que eu dei lá do parcelamento do tributo, se a lei diz que o parcelamento vai ser feito em 5 anos, em 60 meses, o ato normativo que vai regulamentar do Poder Executivo tem que permitir em 60 meses. Não pode contradizer o que a lei diz. Mas pode entrar em detalhes que a lei não fala, tá certo? Esse é o objetivo do poder normativo ou regulamentar. É justamente detalhar o cumprimento da lei para que a lei possa ser cumprida plenamente. Regulamentar significa estabelecer normas, estabelecer regras, tá? E aí o Poder Executivo vai fazer isso sempre com base na lei. O que mais? Outro poder que nós temos é o poder hierárquico. Na verdade, a gente diz que esse é um poder guarda-chuva, porque dentro dele você tem vários outros, tá? Mas normalmente você estuda com uma categoria separada, poder hierárquico, normalmente na prova cai só assim, poder hierárquico. E o que é isso? Está lá. Primeiro, poder hierárquico está relacionado à hierarquia. O que é hierarquia? Hierarquia é a organização dos órgãos e agentes públicos em escalões, com relações de coordenação e subordinação entre eles. Não é isso que é hierarquia? Sim. Hierarquia é você organizar em escalões com relações de coordenação e subordinação. Então, por exemplo, você tem lá, no órgão público, tem lá o topo, o titular, né? Numa autarquia, por exemplo, é chamado de presidente. Então, você tem o presidente da autarquia, e aí você tem lá vários diretores. Diretor A, a diretoria A, a diretoria B, a diretoria C, por aí vai. A, B,
C. E aí, dentro dessas diretorias, abaixo delas, você tem também as suas divisões. Né? E por aí vai no organograma aí da autarquia. Isso você está estabelecendo uma hierarquia. Você está estabelecendo aqui uma relação de coordenação e subordinação. Então, as entidades que estão acima, elas coordenam as que estão abaixo, e as que estão abaixo estão submetidas às que estão acima. Isso é estabelecer uma hierarquia. O poder hierárquico são todos aqueles poderes da administração que estão relacionados a essa capacidade que a administração pública tem de se auto-organizar, de estabelecer regras internas. O poder, importante, enquanto o poder normativo ou regulamentar ele aplica-se até em relação a terceiros, então é o caso lá da portaria da Receita Federal que falou sobre o parcelamento. Vai se aplicar até a terceiros que não fazem parte da Receita Federal, diz respeito aos contribuintes em geral. No poder hierárquico, ele é um poder interno. O que isso quer dizer? Quer dizer que as suas regras vão se aplicar internamente. Vão se aplicar à administração pública e aos seus servidores, aos servidores da administração pública. Eu coloquei um outro conceito que a gente pode colocar para o poder hierárquico também. Né? Mesma coisa, falando de outra forma. O poder hierárquico pode ser definido como o poder que a administração tem de distribuir funções entre os seus órgãos e de rever a atuação de seus agentes. Então, quando ela estabelece a hierarquia, ela está fazendo isso, distribuindo funções entre os seus órgãos, o que cada um vai fazer, e rever a atuação de seus agentes. O órgão superior sempre pode rever, pode anular, ou pode confirmar, ou pode revogar os atos dos seus subordinados. Aí eu coloquei, na verdade não se trata de um poder só, mas de vários poderes, deveres, que decorrem diretamente da hierarquia. Por isso que a gente fala que é um poder guarda-chuva, porque dentro dele você tem vários outros. Por exemplo, do poder hierárquico, decorre várias outras prerrogativas para a administração pública. Por exemplo, a possibilidade de editar atos normativos com o objetivo de ordenar e padronizar a atuação dos órgãos subordinados. Aqui, diferentemente do que ocorre com o poder regulamentar, as normas são internas, somente vinculam os órgãos e agentes da administração. Por exemplo, quando a administração define o horário do expediente de cada servidor. Veja, ela está definindo uma regra que vai se aplicar aos servidores em geral e que vai se aplicar só internamente. Né? O cara que não trabalha no órgão público não está subordinado àquilo. A administração pública não vai estabelecer o horário do expediente dele, vai estabelecer o horário do expediente dos seus servidores. Então, isso daqui é um exemplo, editando atos normativos internos. Está utilizando do poder regulamentar. Professor, isso não seria poder normativo? Seria poder normativo se isso se aplicasse em relação, inclusive, aos particulares, tá? Que é o exemplo que eu dei da portaria lá da Receita Federal que define regras para o parcelamento. Aí se aplica para todo mundo. Mas aqui não, aqui como é interno, decorre do poder hierárquico. A administração pública só pode baixar essa portaria para definir o horário dos seus funcionários justamente porque existe uma relação de hierarquia entre eles. O que mais? Do poder hierárquico também decorre a possibilidade da administração pública de expedir ordens, dos chefes expedirem ordens aos seus subordinados, que têm o dever de cumpri-las, salvo se manifestamente ilegais. Então, do poder hierárquico, decorre a possibilidade do chefe mandar, que justamente isso que é hierarquia, né? E aí o subordinado é obrigado a obedecer às determinações do chefe, exceto se o chefe disser algo que é claramente ilegal. Claro, né? Se o chefe mandar o servidor destruir, por exemplo, um bem público, o servidor, a não ser, claro, que seja um bem que não tenha mais utilidade, por aí vai, né? Mas mandar destruir o computador, o chefe manda o servidor quebrar o computador que ele está usando. O servidor não pode fazer, é um ato ilegal. O chefe manda o servidor desviar recursos públicos. O servidor também não deve fazer, é um ato ilegal. O chefe manda o servidor dar uns sopapos lá no cidadão que vem todo dia encher na repartição. O servidor também não pode fazê-lo porque é um ato ilegal. Mas não sendo um ato manifestamente significa claramente, não sendo um ato claramente legal, o subordinado é obrigado a obedecer no serviço público a determinação do seu superior. Aliás, isso vale também nas empresas privadas, né? Porque senão não tem sentido ter chefe. Então o subordinado ele tem que obedecer às determinações do superior. Isso decorre do poder hierárquico, é o poder que a administração pública tem disso. O que mais? Também do poder hierárquico decorre a possibilidade da administração pública de controlar a atividade dos órgãos inferiores,
tanto no que se refere à legalidade, anulando o ato, se ele for ilegal, como a conveniência e oportunidade, revogando-o se entender que não atende a esses requisitos. Então, o chefe, voltando lá, ó, o chefe aqui, vou colocar aqui, o chefe, por exemplo, o diretor da diretoria A, ele tem possibilidade de anular um ato praticado pelo seu servidor aqui D? Sim, porque ele é chefe do servidor D. O presidente da autarquia pode anular um ato ou revogar um ato praticado pelo diretor A? Sim. Isso decorre do poder hierárquico, tá? O poder da instância superior rever e, se for o caso, anular ou revogar os atos praticados pelos seus subordinados. Isso decorre da hierarquia, então isso faz parte também do chamado poder hierárquico. O que mais? Também do poder hierárquico decorre a possibilidade da administração pública de aplicar sanções administrativas. A palavra sanção significa penalidade. Sanção aqui não é o marido da Dalila, por favor, gente? Sanção aqui é penalidade. Então, a administração pública pode aplicar penalidades administrativas aos seus servidores? Pode. O servidor, por exemplo, chega atrasado todo dia. O chefe pode ir lá e aplicar uma advertência. O servidor ofende o outro servidor. Pode ser aplicada uma penalidade mais grave, por aí vai. Então, isso decorre do poder hierárquico. Então, faz parte, vai fazer parte, né, da hierarquia, está relacionado à hierarquia. Então, é um subpoder que vai decorrer do poder hierárquico, tá? Mas veja que a gente está falando de sanções administrativas internas, né? Por exemplo, se você para o seu carro num local indevido e o guarda de trânsito vem e te multa, também é uma sanção, uma penalidade administrativa? Mas aí não faz parte, não decorre do poder hierárquico, mas sim do poder de polícia, que nós vamos ver no próximo bloco, tá? Por quê? Porque o poder hierárquico ele é sempre aplicado dentro do órgão. Então, quando o servidor pratica uma infração e é punido, aí é exercício do poder hierárquico. Agora, quando um terceiro pratica uma infração e sofre uma multa da administração, porque a lei permite que a administração multe, aí não é poder hierárquico, porque não decorre das atribuições, das relações entre chefe e subordinado no serviço público. O que mais? Do poder hierárquico também decorre a possibilidade da administração pública de avocar atribuições. Nós vamos falar melhor de avocação de atribuições quando a gente for falar de competência, quando formos falar lá dos elementos ou requisitos do ato administrativo. Mas, basicamente, o que é avocar atribuições? A lei permite que o chefe ele possa tomar para si uma decisão que, em princípio, seria do seu subordinado. Por quê? O chefe não pode, inclusive, anular uma decisão do subordinado? Sim. Então, se ele pode anular, ele pode também dizer, olha, esse caso aí, embora normalmente quem julga é você, quem vai julgar sou eu. Isso é avocar. Avocar significa chamar. Então, o chefe ele pode sempre avocar uma atribuição que é do seu subordinado. Tá? Até porque ele pode até anular o ato do seu subordinado, então ele pode dizer, esse ato quem vai praticar sou eu e não você. Isso decorre também do poder hierárquico. Outro exemplo, também decorre do poder hierárquico a possibilidade da administração pública delegar atribuições que não lhe sejam privativas. Quando formos falar lá de sujeito, de competência, nós vamos voltar também nesse ponto. E aí nós vamos ver que a administração pública, via de regra, ela pode delegar. Aqui eu coloquei privativas, não está errado, mas eu vou até mudar para não confundir você, porque lá na frente nós vamos falar melhor de exclusivas, porque exclusiva e privativa, existe aí uma discussão sobre isso, mas eu vou usar aqui exclusiva, que é melhor, em termos didáticos. Depois vocês vão entender por que lá na frente, tá? Então, é o de delegar atribuições que não lhe sejam exclusivas. Então, o que ocorre? Via de regra, o administrador público pode delegar atribuições para os seus subordinados. O chefe pode delegar atribuições para os seus subordinados. Isso decorre do poder hierárquico também, ok? Então, para fechar, só resumindo, nesse bloco nós começamos a ver os poderes da administração pública, vimos que são prerrogativas que a administração pública tem no exercício das suas atividades que o particular não tem. Primeiro, nós temos o poder normativo ou regulamentar, que é a possibilidade que a administração pública tem de estabelecer regras que vão complementar a lei para o seu fiel cumprimento. Temos o poder hierárquico também, que é o poder que a administração pública tem de estabelecer
funções, estabelecer regras, estabelecer relações de subordinação e coordenação, ou seja, distribuir funções entre os seus órgãos e rever a atuação de seus agentes. E aí, em virtude desse poder hierárquico, vão decorrer várias possibilidades, vários subpoderes para a administração pública. Por exemplo, de punir os seus servidores, de dar ordens, de avocar atribuições, de delegar competências e por aí vai. E no próximo bloco, nós vamos falar de 2 outros poderes da administração pública. Bons estudos para você e até a próxima!